Fala galera, meu nome é Júlio César, sejam bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico voltada para o concurso do IBGE. Na 11ª aula, a gente vai falar do seguinte tópico: problemas do primeiro grau. Vamos lá, vamos conferir. Quando nós falamos de problemas do primeiro grau, obviamente não podemos deixar de falar de regra de 3, galera. A regra de 3 é uma das técnicas mais utilizadas para a resolução de diversos problemas do primeiro grau. Eu até arrisco a dizer, galera, regra de 3, ela salva a nossa vida em concursos públicos, beleza? Então é muito importante que a gente tenha bastante atenção nessa aula. Tranquilo? Então vamos lá. Para a gente resolver questões aplicando a regra de 3, são necessários basicamente 3 passos, galera. Aqui estão os nossos 3 passos. Primeiro, construir uma tabela. Essa tabela pouquíssimos alunos têm dúvida. É bem tranquilo. Fácil de fazer. O nosso segundo passo, galera, ele é o mais importante na minha opinião. Nós devemos identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Júlio, por que esse passo, na sua opinião, ele é o mais importante? É o seguinte, galera, porque se você errar essa identificação, você vai errar a questão e com certeza nas opções de resposta, a banca vai considerar essa possibilidade de erro. Então você vai acabar marcando errado, beleza? Então eu vou chamar bastante atenção para esse nosso segundo passo. E por fim, é só montar e resolver. Isso aí também é bem simples. Tranquilo, gente? Então vou trazer um exemplo para vocês. Imagine a seguinte situação. Determinado funcionário de uma empresa, trabalhando 3 horas por dia, recebe R$ 120 por dia de trabalho. Beleza? Se esse funcionário trabalhar 5 horas por dia, ele vai receber quanto? Esse é o nosso exemplo. Como é que se resolve isso? É o seguinte, galera. Conforme eu falei, o mais importante é identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que a gente faz isso? É o seguinte, galera. Observem essa minha seta. Sempre a grandeza que não contém incógnita, que no caso é essa, a incógnita está aqui, é o nosso x, ela vai determinar o que vai acontecer com a grandeza que contém a incógnita. Perceba o seguinte, se eu trabalho 3 horas, eu recebo R$ 120. Observe que nós estamos aumentando a quantidade de horas por dia. Perceba que esse aumento ele vai determinar que aconteça o que com o valor recebido por esse funcionário. Esse aumento de horas ele vai determinar que esse valor aqui ele também aumente, galera. Então perceba que essa grandeza ela determina o que vai acontecer com essa. Em regra de 3, sempre é assim. Vou reiterar, galera. A grandeza que não contém incógnita, ela vai determinar o que vai acontecer com a grandeza que contém incógnita. Tranquilo? Então a gente viu que se aumentar as horas por dia, ela vai determinar que aumente o nosso valor, que é o salário desse funcionário diário. Tranquilo, gente? Beleza. Agora é o seguinte, importante. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta, galera. Ou então, se eu diminuir uma delas, a outra também diminui. Então, perceba que, ao aumentar horas por dia, nós determinamos um aumento no valor. Então, perceba que essas grandezas são diretamente proporcionais. Tranquilo, gente? Beleza? Fácil até aí, né? Então, vamos continuar. Vou trazer um exemplo agora de grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Segundo exemplo, galera. Trafegando a 80 km por hora, percorre-se uma determinada distância em 60 minutos. Observe, galera, que daqui para cá nós estamos aumentando. Então, se a gente aumentar a velocidade, o que ela vai determinar que aconteça com o tempo? Galera, vai determinar que esse tempo diminua. Então, perceba que ao aumentar a velocidade, ela determina que o tempo diminua. Então, vamos observar, galera. Importante. Duas grandezas são inversamente proporcionais. Quando aumentando uma delas, a outra diminui, ou vice-versa. O que quer dizer o vice-versa? Ao diminuir uma delas, a outra vai aumentar. Então, perceba, galera, que ao aumentar a velocidade, ela vai determinar que o tempo diminua. Portanto, estas grandezas são inversamente
proporcionais. Tranquilo até aí, galera? Tenho certeza que sim. Então vamos prosseguir. Tá aí a nossa primeira questão, galera. Vou resolver ela de uma maneira bem didática para que todos possam entender. O enunciado é um pouco extenso, então vou resumir o enunciado através da construção da tabela. Lembrando que a construção da tabela é o primeiro passo quando a gente vai resolver uma questão através da regra de 3. Beleza? Aqui está a nossa tabela. 3 profissionais aplicam 180 vacinas em 3 horas. 5 profissionais vão aplicar 300 vacinas em quantas horas? Beleza, gente? Tranquilo? Então, terminamos o primeiro passo, que é a construção da tabela. Agora, vamos ao segundo passo, que é a análise das grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vale a pena relembrar que a grandeza que não contém a incógnita vai determinar o que acontece com a grandeza que contém a incógnita, que contém o valor de x, tá bom? Então, quando a gente for analisar essas duas grandezas, nós não vamos considerar essa. Nós vamos analisar essas duas separadamente. Então, vamos lá. 3 profissionais aplicam uma determinada quantidade de vacinas em 3 horas. Observem que nós estamos aumentando a quantidade de profissionais de 3 para 5. Ao aumentarmos a quantidade de profissionais, o que vai acontecer com a quantidade de horas? Obviamente, essa quantidade vai diminuir. Eu tenho mais gente para fazer um serviço, então esse serviço vai ser feito em menos tempo. Então, observem que aumentando essa, eu diminuo essa. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Aí eu coloco a letra I. Beleza? Tranquilo. Agora, vamos analisar essa grandeza em relação a essa. Lembrando que, nesse momento, eu não vou observar essa grandeza. Eu vou analisar essas duas separadamente. Então, vamos lá. 180 vacinas são aplicadas em 3 horas. Ao aumentarmos a quantidade de vacinas de 180 para 300, o que vai acontecer com a quantidade de horas, galera? Vamos analisar. Aumenta a quantidade de vacinas, obviamente vai aumentar a quantidade de horas. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu coloco a letra D. Beleza? Então, terminamos o segundo passo, que foi a análise das grandezas, se são diretamente ou inversamente proporcionais. Agora vamos ao terceiro passo, que é a montagem da nossa proporção e a resolução da questão. Devemos entender o seguinte, galera. Sempre que a gente for resolver uma questão de regra de 3, a grandeza que contém a incógnita, a gente não mexe. E já vamos iniciar por ela. A gente repete e coloca o sinal de igual, tá bom? Então, eu repeti essa grandeza que contém a incógnita e botei o sinal de igual. Agora é o seguinte, galera. Quando eu for analisar as outras grandezas, aquelas que são diretas, assim como a grandeza vacinas, eu vou repeti-las da maneira em que aparecem. Então, essa é direta, eu repito. Aquelas que aparecerem de maneira inversamente proporcional, nós devemos inverter. Então, observem que aqui nós temos 3 sobre 5. Como essa grandeza é inversamente proporcional a essa, e eu já separei aqui a letra I, eu agora vou inverter. Vai ficar assim, galera, 5 terços, tá bom? Agora é só resolver. Olha como é que é simples. 180 vezes 5, 900. 300 vezes 3, 900. 900 dividido por 900 vai dar 1. Então, eu tenho 3x é igual a 1. Lembrando, gente, que esse 1 ele pode ser escrito dessa maneira, 1 sobre 1. Então, é uma proporção, é só a gente multiplicar cruzado. X vezes 1 dá x, 3 vezes 1 dá 3, que é a nossa solução. Então, gabarito, letra B. Tranquilo? Vamos conferir mais uma questão. Segunda questão, galera, para a gente fechar a nossa aula. 2 médicos atendem 24 pacientes em 6 horas. Mantidas as proporções, 3 médicos atendem 24 pacientes em... Está aqui as opções de resposta. Vamos no passo a passo. Primeiro passo, construção da tabela. Está aí. 2 médicos, 6 horas. 3 médicos, x horas. A gente precisa achar o valor de x. Você vai se perguntar, ué, Júlio, e a grandeza pacientes? Por que você não colocou? É bem simples e eu vou explicar agora. Observem que essa grandeza paciente, ela apresenta o mesmo valor. Então, segue a dica para vocês. Sempre, em regra de 3, que uma mesma grandeza
apresentar valores iguais, essa grandeza pode ser omitida, que isso não vai alterar o resultado final. Beleza, gente? Então, por isso eu omiti, porque a grandeza paciente apresenta o mesmo valor. Então, omiti e o resultado não irá se alterar. Show de bola? Agora vamos continuar. Segundo passo, analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Lembrando que a grandeza que não contém incógnita vai determinar o que acontece com a grandeza que contém incógnita. Agora é só analisar. Dois médicos atendem uma determinada quantidade de pacientes em 6 horas. Se eu aumento a quantidade de médicos, obviamente, esse atendimento ele vai ser feito em menos horas, porque eu tenho mais profissionais, eu vou levar menos tempo. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Aí eu coloco a letra I. Lembrando que a letra I significa que nós vamos inverter, tá bom? Então, agora vamos ao terceiro passo. Lembrando que essa grandeza eu vou repeti-la, está aqui. E essa grandeza já falamos, vamos ter que inverter. É uma proporção, é só multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x, 6 vezes 2, 12. O valor de x vai ser a divisão 12 dividido por 3, que vai dar 4. Então, nosso gabarito vai ser letra D. Tá beleza, galera? Então, a gente fecha a nossa aula por aqui. Fica para vocês mais uma super dica. Até a próxima, se Deus quiser.